Em 1976, Deus coloca no coração do pastor Bernard Johnson um desafio: atender à necessidade da igreja brasileira na formação teológica de crentes chamados para um trabalho específico no reino de Deus. Em janeiro de 1979, nascia na cidade de Campinas, São Paulo, a ETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Aprovada pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a ETAD seguiu seus objetivos, levando a milhares de alunos o conhecimento teológico para melhor trabalhar no seu campo de trabalho nas igrejas plantadas no Brasil e no exterior. Através de núcleos de ensinos instalados nas igrejas ou entidades voltadas para a formação de obreiros, a ETAD alcança milhares de alunos através do sistema ETE, Educação Teológica por Extensão. Utilizando os mais modernos recursos de educação, a ETAD fornece meios necessários para o apoio das aulas nos seus núcleos de ensinos. No seu curso básico de teologia, coloca à disposição dos interessados 32 manuais de estudo, distribuídos nas seguintes áreas: Bíblia, Teologia, Ministério da Igreja e Educação Geral. Escrito por autores consagrados e de vasto conhecimento na área do ensino, este material é produzido também em vídeos que utilizam professores e especialistas em diversos setores do conhecimento teológico e recursos audiovisuais que auxiliam na didática. Acompanhando a evolução tecnológica dos sistemas de educação, a ETAD utiliza os mais modernos recursos operacionais para apoiar suas atividades. A sua sede, localizada numa ampla área na cidade de Campinas, São Paulo, Brasil, está equipada com o que há de melhor em recursos técnicos e administrativos para agilizar com operacionalidade os seus serviços. Toda informatizada, com recursos humanos especializados, a ETAD tem total controle de seu vasto campo operacional através de diversos núcleos espalhados por todo o Brasil e no exterior. Hoje, a sua direção, liderada pelo seu presidente, pastor Terry Johnson, e operacionalizada pelo diretor administrativo, pastor Josué de Campos, e mais uma equipe de profissionais em diversos setores, mantém com funcionalidade e competência este grande ministério de formar homens e mulheres para que o trabalho de Deus por todo o mundo seja realizado da melhor forma possível e cresça cada vez mais. A ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, está ao seu alcance. As igrejas e entidades voltadas para o treinamento de vidas escolhidas para o serviço de Deus têm à sua disposição todos os recursos para formar seus obreiros e fazer com que as boas novas de salvação alcance muito mais vidas num mundo complexo e sofisticado. Portanto, esta é a sua grande oportunidade de ter uma escola teológica à sua disposição, proporcionando à sua igreja e colaboradores recursos teológicos que melhor sirvam à obra de Deus. ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, treinando obreiros e leigos para a seara do Mestre. O telecurso Classe Bíblica no Ar é mais uma modalidade que a ETAD oferece dentro de seu Plano Global de Educação à Distância. É um curso de nível básico em teologia com um currículo de 32 matérias que regularmente poderá ser concluído em 4 anos. A ETAD, ao cobrar o custo do curso de cada matéria, enviará um kit contendo o manual de estudo, as fitas de vídeo e o manual do aluno. E o envio é feito pelo correio pelo serviço de reembolso postal. Nossos manuais de estudo são padronizados, contendo 10 lições, sendo que você, como aluno, deverá estudar 2 lições semanalmente, fazer os exercícios que estão propostos em cada texto das lições e assistir pelo vídeo às aulas das lições correspondentes. E concluído o estudo da matéria, poderá requerer o exame de avaliação que será aplicado por um examinador. Tendo sido aprovado com a nota mínima 6, você receberá um certificado de aproveitamento, sendo que no final,
Ao ter concluído todo o currículo, receberá um certificado de conclusão. Desejamos que o Senhor te abençoe e que lhe dê graça para crescer no conhecimento de sua palavra, para melhor servir na sua seara. ETAD, treinando obreiros e leigos para a seara do Mestre. É com muita alegria que voltamos com o nosso curso Classe Bíblica no Ar, e desta feita nós vamos estudar sobre os profetas menores, grandes mensagens em pequenos livros. Os profetas do Antigo Testamento foram homens extraordinários, com mensagens extraordinárias. Todos tinham tarefa especial a cumprir, e deve ser difícil de realizar. Confiando em Deus, lançaram-se à obra, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas com os olhos fixos na linha de chegada, levantaram suas vozes, proferindo profecias poderosas e inspiradas. A causa divina muitas vezes lhes fez alvos de injustiças, injúrias e ingratidão, mas permaneceram fiéis à sua vocação. O trabalho dos profetas menores foi tão importante quanto dos profetas maiores. Sua abordagem dos fatos não era tão longa, motivo pelos quais eles são chamados de profetas menores. Mas a intensidade das suas mensagens tinha as mesmas proporções. Os profetas menores se dividem em 3 grupos. Os profetas de Israel, que foram Jonas, Amós e Oséias. Os profetas de Judá, Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque e Safanias. E os profetas do pós-cativeiro, que foram Ageu, Zacarias e Malaquias. Os temas dos profetas menores têm a ver com o dia do Senhor, ou com o atributo de Deus, a sua santidade, justiça, grandeza e tantas outras atribuições. Suas narrações, redigidas há centenas de anos, continham mensagens dirigidas ao povo de Israel, que naqueles dias vivia corrompido com as práticas pecaminosas dos ímpios ao seu redor. Vamos agora à nossa primeira lição de temas dos profetas menores, em que vamos falar sobre os livros de Obadias e Joel. Obadias e Joel foram profetas de Judá que viveram e profetizaram aproximadamente 800 anos antes do nascimento de Cristo. São os mais antigos dos profetas menores. Obadias é um livro de somente 21 versículos, o menor de todos no Antigo Testamento. Isso não diminui a importância da sua veemente mensagem contra Edom por suas transgressões, pronunciando a sua ruína final. Joel baseia a sua profecia no futuro juízo do Senhor, ou o dia do Senhor, um fato histórico, isto é, a destruição da terra causada por gafanhotos. Os gafanhotos e os efeitos da sua ferocidade formaram um paralelo com as nações inimigas de Judá e os resultados arrasadores dos seus ataques contra o povo de Deus. Essa lição nós temos 6 textos: a destruição de Edom, a salvação de Israel, as invasões, penitências e promessas, refrigério e o vale da decisão. E também temos 6 objetivos a ser alcançados. Primeiro objetivo é citar o tema do livro de Obadias. Segundo objetivo, dizer os 3 dias distintos mencionados por Obadias. E 3, citar o tema do livro de Joel e quantas vezes ele aparece no seu livro. Quarto, é relatar o significado da expressão em Joel: rasgai o vosso coração. Quinto objetivo é comentar o trecho clássico pentecostal do livro de Joel. E o 6 é descrever o propósito do vale do veredito do Senhor. Como texto 1, nós vamos falar sobre a destruição de Edom. O livro de Obadias, como você sabe, não tem nenhum capítulo. Ele é apenas
composto de versículos, e você deverá lê-lo do versículo 1 ao versículo 14. O fundo histórico dos livros dos profetas é de grande valor, e ele dá-nos uma base ou ponto de partida para a melhor compreensão de suas mensagens. Sobre o profeta Obadias, quase nada se sabe. O seu nome significa servo de Jeová. Existem outros Obadias na Bíblia, porém o profeta é único. Foi uma pessoa real e não um nome fictício ou um pseudônimo, como alguns alegam. As dificuldades entre Edom, que é dos descendentes de Esaú, e de Israel, os descendentes de Jacó, já existiam há muito tempo. Vinham desde os dias de Moisés, quando ele pediu autorização para passar pelo território de Edom e lhe foi negado. Em 930 a.C., o reino de Israel dividiu-se em dois: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E as rixas então continuaram entre o reino do sul e Edom. E a profecia de Obadias, ela ocorre cerca de 85 anos depois desta divisão. O tema do livro de Obadias é a vingança do Senhor. E Edom foi um espinho para os judeus. Ele tinha perturbado muito o reino de Israel e agora continuava a fazer o mesmo com o reino de Judá. A mensagem trata de Edom e indiretamente traz conforto para Judá. Fala da destruição dos seus adversários, indicando que Deus não esquece dos seus filhos e que continua protegendo e velando por eles. Assim começa o pequeno livro desse profeta. O castigo de Edom, o castigo que Edom sofrerá, é por causa da violência feita ao seu irmão Jacó. Observamos a frase no versículo 10: não devias ter. Isto ocorre 4 vezes no trecho dos versículos 12 a 14. E tal repetição mostra a atitude rebelde desse inimigo de Judá. E a narração do profeta indica que, com prazer, de boca cheia e de orgulho, afligiu e tentaram aniquilar a seu irmão. Os seus aliados o trairão e haverá confusão, ou seja, falta de entendimento. Em Edom, veja o versículo 7, os valentes, sábios de Temã, cidade de Edom, estarão aterrorizados, sem saber o que fazer. Vamos agora para o texto de número 2, a salvação de Israel. Você deve ler Obadias, dos versículos 15 ao versículo 21. O termo Israel, nos profetas menores, tem 2 significados: Israel, o reino do norte, ou Israel, o povo escolhido de Deus, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, enfim, de todas as épocas. Às vezes, a frase filhos de Israel é explicitamente usada no versículo, isto é, os descendentes de Israel, de Jacó. Entre outros trechos, a única pista que indica de que reino se trata é o contexto em que se encontra esse termo. Em Obadias, observamos 3 dias distintos, todos representando violência. O primeiro dia é aquele do versículo 8, que fala da época em que Edom será arrasado. O segundo dia se encontra nos versículos 11 a 14, que é o dia da angústia, o dia da sua calamidade. Tempo esse em que Judá sofreu sobre as mãos dos edomitas. E o terceiro dia é o dia do Senhor. Sempre se relaciona com juízo, destruição e ira de Deus. O versículo 18 nos diz: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Observe que as palavras do profeta, porque o Senhor falou, Obadias reconhece ser apenas arauto de Deus. A mensagem própria vem da boca do Senhor, por isso será inteiramente cumprida. Quando o Senhor fala, acontece. O verbo possuir se encontra 6 vezes nesse trecho. Significa ocupar algo depois de expulsar os presentes inquilinos. Esta posse de sua herança, de suas terras,
planícies, campos, cidades do sul, etc., aconteceu em parte nos anos que seguiram ao retorno do cativeiro até o início do Império Romano. Essa possessão plena, porém, só se dará durante o milênio. Veja a seguir a profecia de Ezequiel, que também trata de Edom e revela o tema do livro de Obadias, a vingança do Senhor. Ezequiel 25, 12 a 14. Leia esses versículos e veja essa referência do livro de Obadias. Vamos agora entrar no livro de Joel, sobre as invasões. Inicialmente você deve ler todo o livro de Joel, e depois você vai lendo os textos à medida que nós vamos informando. Esse texto sobre as invasões está em Joel, no capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 11. O profeta Joel começa falando sobre os gafanhotos e os estragos que tinham causado na terra de Judá. O nome Joel significa Jeová é Deus. Seu pai era Petuel, que quer dizer persuadido por Deus. O profeta era de Judá, possivelmente de Jerusalém, da época do rei Joás. Era contemporâneo de Eliseu e Obadias. Alguns acreditam que Joel foi sacerdote, além de profeta. A data do livro gira em torno de 835 a.C. Naqueles dias houve vários ataques maciços de pragas, de locustas ou de lagartos. Porém, a história registra descrições destas pragas. Testemunhos fidedignos comentam que o enxame de gafanhoto era de tal monta que cobriam dezenas de alqueires, chegando às vezes a cobrir uma extensão de 50 quilômetros de largura por 120 quilômetros de comprimento. Os insetos, depois de acabar com a lavoura e as plantas, entravam nas casas e em outros lugares à procura de mais alimento. Comida, feno, roupas e até odres eram consumidos e cortados em pedacinhos. Em pouco tempo, reduziam a nada o produto do trabalho de vários meses. Você encontra na edição da Bíblia de Almeida, revista e atualizada, e de Almeida, revista e corrigida, você tem na página 10 um quadro sobre as fases desse gafanhoto. O gafanhoto cortador, ele é recém-nascido e sem asas. O gafanhoto migrador é aquele que já no primeiro estágio de desenvolvimento pode procriar no seu estágio inicial. O gafanhoto devorador, o estágio dele desenvolve pequenas asas, não voa, mas pula bem e começa a devorar. É o estágio intermediário. E o gafanhoto destruidor, que é plenamente desenvolvido, com asas completas, já voa e é o consumidor adulto. Alguns comentaristas fazem um paralelo entre estas pragas e os impérios da visão de Daniel, quanto à Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Mas a interpretação mais provável é a simbólica. O incidente dos gafanhotos ou locustas foi real e já havia acontecido. O profeta lembra isso ao povo daquela época tão aterradora. Porém agora o conscientiza das vindouras invasões inimigas. Nações se levantarão contra Judá com grande alvoroço e ferocidade. Por fim, o profeta emprega a assolação passada para mostrar que no futuro o dia do Senhor será por sua vez ainda mais terrível. O propósito de ressaltar esse tempo é o de avisar ao povo sobre os eventos culminantes do fim. O escritor, com seu estilo suave mas penetrante, procura exortar Judá a se dedicar e se consagrar de novo ao Senhor. Com sua mensagem direta, lhes declara que a justiça do alto está perto e brevemente se manifestará. Depois de falar sobre as locustas, Joel levanta sua voz bradando ao povo. O ataque de que fala o profeta é aquele que ocorrerá durante a grande tribulação. Será quando Judá for atacado pelas hostes inimigas nos dias antes da grande batalha do Armagedon, o desfecho da grande tribulação. O arauto de Deus não esquece de mencionar que este exército e sua marcha fazem parte dos planos do seu comandante. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército.
Veja o capítulo 2 e versículo 11. O Altíssimo permite a aflição do seu próprio povo nas mãos das forças ímpias, a fim de trazê-lo ao arrependimento antes que seja tarde demais. Vamos ao texto número 4, que fala sobre a penitência e promessas. Corresponde a Joel, do capítulo 2, dos versículos 12 a 20, que você deverá lê-los. Nessa passagem, o porta-voz do Senhor declara a Judá que há uma saída para ele. Deus deseja mostrar-lhe a sua misericórdia, porém é preciso que Judá volte ao seu primeiro amor. É preciso tomar uma decisão, mas logo há esperança. O apelo do profeta é um convite ao povo para acertar-se com o seu Deus. A chamada é para uma total reconsagração. É a hora da conversão. O pedido do profeta é de que Judá volte ao seu Senhor. Volte com jejum, com choro, com pranto. Versículo 12. Seja sincero e volte arrependido. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, diz no versículo 13. O Senhor quer mudança interna, um coração contrito, magoado, por ter cometido tão grandes faltas. Quando o infiel rasgar ou dilatar o seu coração perante o Senhor, então ele poderá consertá-lo, refazê-lo com o seu terno amor. Joel, do capítulo 2, versículos 15 a 17, o chamamento continua. O porta-voz do Senhor proclama que todos precisam acertar as contas com Deus. É imprescindível destruir a rebeldia pelas raízes. O remorso coletivo, unido, como também individual da parte de Judá, é essencial para essa operação. E as providências que necessitam tomar são: primeiro, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes e orem, poupa o teu povo, ó Senhor. Esses são os estágios que o profeta prenuncia. No capítulo 2, de 18 a 20, nos diz que as exigências divinas foram expostas. Agora resta ao povo aceitá-las e cumpri-las. Se eles cumprirem os requisitos anunciados pelo profeta, então o Senhor se mostrará zeloso e compassivo para com a terra e o povo. O se sempre antecede o então. Porém, o cumprimento das exigências trará consigo os resultados desta obediência. Vamos continuar agora com o nosso texto número 5, falando sobre o refrigério. Corresponde ao trecho de Joel, do capítulo 2, dos versículos 21 a 32. Como a água fria em dia abrasador é refrigério para o sedento, assim são as maravilhas do Senhor à alma do homem. Quando alguém verdadeiramente necessita de algo e finalmente o obtém, o efeito é sublime. O ambiente suavizante que rodeia aquele que retorna ao Salvador procede somente da graça e da misericórdia do Pai. Por meio de Joel, Deus indica que, se Judá decidir voltar a Ele, múltiplas e ricas bênçãos lhe serão concedidas, refrigério e plenitude, onde antes existia seca e penúria. Joel 2, 21 a 24, nesses 4 versículos, a terra, os animais do campo e os filhos de Sião são ademoestados a não temerem, mas regozijarem-se. O motivo da sua alegria é porque o Senhor faz grandes coisas. Por falta de alimentação, os animais também padeceram muito. Porém, a esperança estava às portas, graças aos cuidados do seu Criador. Ele faria rejuvenescer a figueira e a vida, enquanto que os pastos tornariam a ficar verdes. Portanto, diz no versículo 22, não temais, animais do campo. Provisões e mantimentos voltariam aos armazéns e celeiros. Os habitantes de Jerusalém estão igualmente incluídos nas provisões divinas. Joel 2, 25 a 27, a mensagem de renovação prossegue através do profeta.
O pai diz que irá repor o que os gafanhotos tinham consumido. Ele tinha enviado esse grande exército de gafanhotos contra o seu povo. A rebeldia de Judá motivou tal ação. Agora, porém, o Senhor dos Exércitos ordena a indenização da destruição causada pelas pragas. Joel 2, 28 a 32, esse trecho é uma passagem predileta entre nós os pentecostais. Realmente é o estandarte da doutrina do Espírito Santo. Os efeitos dessa infusão, como se diz, são profecias, sonhos e visões. Profecias, sonhos e visões que são mensagens e revelações para a nossa edificação e fortalecimento. Quando se iniciou o derramamento do Espírito Santo? No dia de Pentecoste. Pedro, no livro de Atos, ao explicar a descida do Espírito, disse, em Atos 2, 14 a 21, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Estamos dentro dessa época. Não esqueçamos, porém, que a conclusão desse trecho salienta a graça de Deus, fala de salvação e que a misericórdia celestial está à disposição de todo aquele que invocar o nome do Senhor. Finalizando a nossa lição de número 1, vamos ao texto de número 6, que fala sobre o vale da decisão. Está no capítulo 3 de Joel. Joel trata aqui do fim das nações adversárias de Judá. O Senhor ajuntará esses povos no vale de Josafá. Tiro, Sidom, Filístia, que representavam todas as nações inimigas, tinham se profanado com a troca de meninos e meninas escravos por prostitutas e bebidas fortes, além de outras práticas vis. Mas a razão primordial da fúria dos céus de despejar sobre eles foi a sua maneira repugnante de proceder com o povo de Deus. Não somente porque roubaram o ouro e a prata e tesouros do Senhor e os colocaram em seus templos pagãos. Não somente porque dividiram a terra do Senhor entre si, mas principalmente porque venderam os filhos dos judeus e o espalharam o povo pelo mundo afora. Por causa dessa infâmia, seriam severamente julgados e castigados. Em Joel, no capítulo 3, versículo 9 a 17, as nações foram julgadas e achadas culpadas. Os versículos 13 e 14 desse trecho estão sempre entre os que melhor ilustram a execução do juízo de Deus sobre as nações inimigas dos judeus. O profeta, com suas palavras proféticas, mostra-nos uma seara madura de malícia, uma videira repleta de frutos de maldade. Também vemos um vale repleto de pessoas aguardando o seu fim